Amém? Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Apocalipse capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Mais uma coisa tenho a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este culto. Te agradecemos pela chuva que o Senhor nos manda. Te agradecemos por cada um que o Senhor trouxe essa noite para ouvir essa mensagem. Que o Senhor apenas me use como uma ferramenta, pois sou falho e pecador como qualquer outro aqui. Eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém, eu sou um simples homem. Mas eu peço com que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use essa noite para a edificação da tua igreja. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e necessário para as nossas vidas. Uma coisa que nós não conseguimos deixar de lado quando o assunto é vida com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre santidade. Santidade, ela é o segundo estágio da vida do crente. Primeiro vem a conversão, segundo a santificação e terceiro a glorificação. O primeiro estágio ele é imediato. A partir do momento em que você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Você é convertido pela palavra. Né? Como Paulo diz a Timóteo, após nós ouvirmos a palavra da verdade e tendo nela crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a conversão. É o primeiro estágio da vida de um crente. O terceiro estágio, nós ainda não vivemos. Nós ainda não presenciamos e nós vamos viver o terceiro estágio quando nós estivermos perante o nosso Pai na glória dos céus, que é o processo da glorificação, é o último estágio da vida do crente, é o terceiro. Mas hoje nós vamos falar sobre o mais presente dos três na vida de todo aquele que já se converteu. Nós vamos falar hoje sobre santificação. Nós vamos falar sobre algo que todo aquele que já creu no Senhor Jesus entra automaticamente nesse processo. Não importa se você acabou de se converteu mês passado, ou ontem, ou hoje pela manhã, ou hoje à tarde. Ou se você já está na caminhada com Cristo há 40, 50 anos, não importa. Os dois casos estão no processo de santificação e o processo de santificação ele dura até o último dia da nossa vida aqui na Terra. Mas o que é santificação? Santidade, né, no grego é hagios, que indica algo, uma relação íntima com Deus. O rejeitar as obras da carne para viver uma relação íntima com Deus. Isso é ser santo, isso é buscar santidade. Portanto, santidade não é apenas algo interno entre você e Deus. Santidade é também algo externo em que as pessoas observam na sua forma de viver. A santidade deve ser algo vivido todos os nossos dias.
O que nós fizemos de errado ontem, não repetirei hoje, e o que eu fiz de errado hoje, não repito amanhã, e assim eu vou me conformando cada vez mais a Cristo. Isso se chama santidade, é um processo que dura toda a nossa vida. Bom, o contexto desse texto de Apocalipse, né? Como os irmãos já sabem, já preguei aqui sobre Apocalipse. Quem escreveu essa carta foi João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. E ele então tem uma visão onde Cristo aparece para ele e pede para que ele escreva essas palavras em um livro. O imperador Domiciano, ele manda João para essa ilha por volta do ano 90 depois de Cristo. João já era uma pessoa idosa. João foi o único dos 12 discípulos de Cristo que morreu por velhice. Todos os outros foram martirizados em vários cantos do mundo. Apenas João morreu de velhice. João foi preso na ilha de Patmos depois do imperador Domiciano jogar ele numa caldeira de óleo fervente para matar o último discípulo, e milagrosamente ele não morreu. Então, por medo da opressão do povo, Domiciano prende João numa ilha afastada chamada Patmos, onde ele recebe a visão de Cristo e escreve essa carta. Jesus ele começa mandando um recado para 7 igrejas da Ásia, começando por Éfeso, onde o próprio João era pastor antes de ser preso ali. Na semana passada, eu preguei sobre Efésios capítulo 2 e eu falei sobre o contexto da cidade de Efésios. Hoje eu vou ser repetitivo, porque aqui nós estamos falando da mesma igreja. Estamos falando de Apocalipse, mas indicando a mesma igreja que eu falei na semana passada, porém com um tema diferente. Éfeso ela era a maior cidade da Ásia Menor, com aproximadamente 300 mil habitantes. E uma coisa marcante em Efésios, como eu disse na semana passada, era que era uma cidade extremamente idólatra. Havia idolatria à deusa Ártemis, ou à deusa Diana dos Efésios, onde existia em Éfeso, na cidade de Éfeso, um grande monumento e um templo gigantesco revestido de mármore dessa deusa. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo na época. Todo o comércio da cidade de Éfeso girava em torno da deusa Diana. As pessoas vendiam objetos relacionados à deusa. A cidade era idólatra, além de ser a capital do mundo na época em relação à magia negra. Nós vemos em Atos, quando Paulo passa por Efésios e ele evangeliza, e há um avivamento grande em Éfeso. Os feiticeiros, eles levam os seus livros e queimam em praça pública. Isso aconteceu em Éfeso. Então, ser cristão em Éfeso não era fácil. Era uma cidade idólatra e uma cidade imergida na magia negra. Então, eles viviam um período muito complicado e de perseguição. Então, muitos abandonam a idolatria quando Paulo passa por lá, 60 anos antes desse episódio, e muitos se convertem ao cristianismo e começa então a igreja de Éfeso, que é essa citada em Apocalipse. Muitos feiticeiros e muitas pessoas que praticavam magia negra como profissão, eles queimaram todos os seus livros de magia em praça pública, mostrando que haviam se convertido a Cristo. Tá? Versículo 1, acompanhe comigo agora o texto que nós lemos. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Jesus ele começa se apresentando novamente antes de dar as suas instruções à igreja. Ele diz que ele é aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Mas o que quer dizer estrelas e candelabros? É importante nós entendermos que as estrelas e os candelabros significavam os 7 líderes da igreja, as estrelas, e os 7 candelabros significavam as próprias igrejas. Então Jesus diz que ele tem na sua mão as 7 estrelas e os 7 candelabros, ele anda sobre eles. O que ele estava querendo dizer? Que a igreja dele está nas suas mãos. É ele que segura e sustenta a sua igreja. E ele anda no meio da sua igreja. Jesus ele está presente na sua igreja. Ele não se ausentou da história. Jesus disse o seguinte, que após a descida do Consolador, ele estaria conosco
até a consumação dos séculos ou o fim dos tempos. Jesus, ele está presente no meio da igreja. Por isso que nós estamos aqui hoje. Nada pode nos tirar da mão de Cristo. Aquele que realmente é um crente em Jesus pode ficar tranquilo e descansado, porque nós estamos na palma da mão de Cristo. Por isso que nós estamos aqui cultuando a Cristo, porque Ele se faz presente aqui. O que torna isso que nós estamos fazendo num culto é a presença dEle, porque se não tivesse a presença dEle aqui, seria uma palestra motivacional, seria um encontro entre amigos, seria apenas um clube com as portas e os portões abertos. Isso daqui não é clube. Aqui não é uma palestra motivacional, não é uma palestra de autoajuda. Aqui nós estamos cultuando a Deus porque Ele se faz presente. Versículo 2, 3 e versículo 6. Jesus continua: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Agora no 6. Mais uma coisa tem a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então Jesus, que anda no meio da sua igreja, o que significa isso? Que ele sabe tudo o que acontece no meio da igreja. Muitas vezes nós podemos esconder coisas de um familiar, nós podemos esconder coisas das pessoas, do marido, da esposa, do pastor ou de qualquer outra pessoa da igreja. Mas Cristo sabe de tudo o que acontece no meio da igreja. Então ele começa dizendo o seguinte: conheço as suas obras. Conheço as suas obras. E Jesus, ele começa a elogiar a igreja. Ele diz que era uma igreja perseverante, era uma igreja missionária. E lembrando no contexto em que eles viviam. Uma igreja que sofria perseguições porque eles eram o único povo da cidade que não se dobravam à deusa Diana. Eles eram dos únicos que não praticavam magia negra. Eles sofriam perseguições extremas. Eles não cultuavam o imperador, porque em Éfeso era realizado também cultos ao imperador romano, que se titulava Deus, todos eles. E eles não se dobravam ao imperador, então eles tinham muita dificuldade em viver uma vida cristã. Que nós, graças a Deus, nós não temos hoje. E muitas vezes nos falta o esforço que os irmãos tinham para viver uma vida cristã. Então Jesus, ele diz: olha, por mais que vocês vivem num contexto difícil, eu tenho visto as suas obras, eu conheço vocês. Vocês não desfaleceram apesar de tudo que vocês têm vivido. É isso que Jesus está dizendo. E diz: olha, vocês não toleraram os homens maus e nem os falsos mestres. E diz também: olha, vocês também odeiam as práticas dos nicolaítas, Jesus diz, como eu também as odeio. O que eram os nicolaítas? Só para a gente entender. Nicolaíta era uma seita que existia em Éfeso, fundada por um homem chamado Nicolau. Ele era um homem promíscuo que tinha a prática de entregar a sua esposa em relação sexual com outros homens. Ele ensinava o povo a adorar deuses pagãos e nessas adorações envolviam práticas sexuais e de libertinagem. Então isso era muito presente na cidade de Éfeso e isso em determinado momento tentou entrar dentro da igreja, mas os irmãos de Éfeso não permitiram. Então Jesus diz: olha, vocês não toleraram os homens maus. Muito bem, conheço as tuas obras. Continuem perseverantes, vocês não toleraram os nicolaítas, que nada mais, nada menos é o carnaval dos dias de hoje, né, irmãos? Os nicolaítas praticavam tudo que hoje é praticado praticamente o ano todo, mas principalmente no carnaval. Portanto, o problema da igreja de Éfeso não era doutrinário. Não era doutrinário porque a igreja conhecia o evangelho. A igreja conhecia a Bíblia, a igreja conhecia a palavra de Deus e não tolerava falsos mestres.
e não tolerava doutrinas erradas, heresias dentro da igreja. Isso era muito positivo. Era uma igreja zelosa com essa doutrina. Suportavam os sofrimentos, mas continuavam firmes. E nós, muitas vezes, nós não precisamos nem enfrentar tantas dificuldades assim para nós termos desvios, muitas vezes, em nosso caráter. Os irmãos de Éfeso, eles eram um exemplo de igreja. Aqui nós vemos uma igreja que zelava pela palavra de Deus em meio a uma sociedade muito complicada. Muitas vezes eu ouço, pastor, muitas vezes é difícil ser cristão onde eu estou. Muitas vezes é difícil ser cristão com esse mundo do jeito que está, não é? É muito difícil eu me manter firme com um mundo tão corrompido. Vocês acham que era menos corrompido naqueles dias? Vocês acham que esses irmãos de Éfeso não tinham muitos outros motivos para abandonarem a sua fé? Para permitirem que coisas entrassem na igreja, para se dobrarem ao Domiciano, que era o imperador da época, para se dobrarem a deusa Diana, para praticar magia negra, tantas outras coisas que o mundo oferecia. Vocês acham que eles não tinham motivos para abandonar a sua fé? É que muitas vezes nós achamos que os nossos dias são os piores de todos. Nós achamos que sempre a nossa situação é pior do que a de todo mundo. Nós sempre achamos que nós não conseguimos nos manter fiéis à palavra de Deus porque nós somos os coitados da situação. Nós somos sempre a vítima da situação. Tudo que eu e você passamos aqui, pessoas lá atrás já passaram muito pior. E não se dobraram a falsos mestres, não se contaminaram e não se corromperam porque eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam a Bíblia. E o melhor de tudo, Jesus diz que conhecia as obras e se alegrava com isso. Você quer alegrar o coração de Cristo? Conheça a palavra dele e não se dobre no mundo aí fora. Você quer alegrar o coração de Cristo? Não dê um jeitinho para as situações que o mundo aí oferece. Você quer alegrar o coração de Cristo? Não sonegue imposto quando você pode. Você quer alegrar o coração de Cristo? Se mantenha firme, mesmo que isso pareça desvantajoso para você. Aí você vai alegrar o coração de Cristo. Existe uma frase que diz o seguinte: não procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da Bíblia. Não basta ser membro de igreja, não basta estar em uma igreja, trabalhando em uma igreja, se essa igreja não for fiel à palavra de Deus. Pois é uma igreja que trabalha e não agrada o coração de Cristo. Porque o que agrada o coração de Cristo é a fidelidade à palavra dele. E quantas igrejas nós vemos por aí que já se corromperam e o mundo está dentro da igreja. E nem dá mais para diferenciar o que é sal, o que é luz, o que é mundo, o que é trevas, o que é luz. Nem dá mais, está tão camuflado uma coisa com a outra, que nem dá mais para perceber a diferença entre um e outro. Portanto, não procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da Bíblia. É essa igreja que agrada o coração de Deus. E graças a Deus que nós temos várias dessas por aí. Versículo 4, acompanhem comigo. Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Diante de tudo isso, Jesus tinha algo negativo para apontar. Jesus até agora ele elogiou a igreja. Ele viu pontos positivos. Olha, vocês são fiéis à palavra. Vocês não toleram os falsos mestres. Vocês não cultuam deuses pagãos. Vocês não deixam com que o mundo entre na igreja. Muito bem. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Sabe o que significa isso? Faziam muitas coisas, porém sem a essência e o entendimento do porquê eles estão fazendo o que estavam fazendo. Abandonar o primeiro amor é você viver uma vida no piloto automático. Você vir à igreja porque já virou tão costumeiro, já faz parte da sua rotina vir à igreja ao domingo. Já faz parte da sua rotina domingo de manhã, já faz parte da sua rotina. Mas a essência já foi perdida há muito tempo.
Mas o que realmente importa já foi deixado para trás há muito tempo. A igreja de Éfeso, além de tudo, ela era habilidosa em identificar o erro nos outros. Porque Jesus mesmo elogiou que ela não tolerava os homens maus. Ou seja, era habilidosa em identificar o problema no outro. Ok. Mas não olhava para dentro dela e via que o amor dela já se esfriou há muito tempo. Será que muitas vezes nós estamos nessa mesma situação? Será que nós fazemos muita coisa para Deus sem entender o que sequer nós estamos fazendo? Será que muitas vezes nós acabamos já virando os profissionais da fé? Será que muitas vezes nós tocamos, pregamos e mexemos e nos envolvemos, mas muitas vezes para agradar pessoas? Qual é a motivação de você fazer o que você faz para Deus? Você ser é mais importante do que fazer. Porque se você faz e faz e faz, mas não entende o propósito do que você está fazendo e para quem você está fazendo, nada faz sentido. Nada faz sentido. Abandonar o primeiro amor é você viver uma vida no piloto automático. Eu faço, já está programado isso no meu dia a dia, a minha semana já está programada, eu tenho meu calendário a cumprir, mas eu já não sinto mais a essência e a intimidade com Deus. Faço por fazer. Portanto, antes de você fazer parte da comunhão de uma igreja, entenda primeiro o que é perdão e misericórdia. Antes de você entrar para algum ministério ou para o hall de membros de uma igreja, entenda o que Cristo pede para que você esteja praticando no seu dia a dia. Antes de você fazer qualquer coisa, olhe para dentro de si primeiramente. E veja o que você precisa moldar em você mesmo. Aí sim, vai e sirva com o coração limpo. A Bíblia diz que se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, no momento de nós darmos a nossa oferta, o que nós temos que fazer? Se reconcilia. E depois você dê sua oferta. Sabe por quê? Deus não está nem aí para a oferta que você está dando, se o seu coração estiver no lugar errado. Deus não está nem aí para a sua oferta se o seu coração estiver cheio de rancor, ódio e mágoa. O seu coração, Deus não está nem aí para a sua oferta, ou para a sua membresia, ou para o seu cargo, se você não pode olhar no olho do seu irmão e cumprimentá-lo. Se você não pode deixar tudo de lado em prol do reino de Deus. Vocês entenderam que o ser é muito mais importante do que o fazer? Primeiro eu tenho que entender o porquê eu faço as coisas. Isso é o mais importante. Uma igreja ela deve trabalhar muito, é lógico. Isso é ótimo. Desde que ela entenda o que ela está fazendo. E isso é um recado para nós, para mim, para cada um de nós. Como tem sido a sua vida? Você tem vivido em santidade? E viver em santidade não é, olha, eu venho à igreja, eu só uso calça comprida, eu sou uma pessoa exemplo. Mas e dentro do seu coração? Tem algo que você tem que abandonar e você sabe que precisa abandonar e até hoje não abandonou? Lembra que Jesus sabe as nossas obras. Ele conhece as nossas obras. Será que nós fazemos parte da igreja, mas não procuramos mudar as nossas atitudes? Será que procuramos expressar o amor pelos outros, traduzidos em perdão, paciência, bondade? Porque a Bíblia diz, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo é, ame ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que isso significa? Se você tem algo contra alguém e você não perdoa ou libera o perdão, na verdade você não está nem amando a si próprio. Porque certa vez alguém disse que não perdoar alguém é como se eu tomasse um copo de veneno e queresse que a outra pessoa morra. Quem vai morrer? Aquele que bebeu o copo de veneno. Portanto, se nós não amamos o nosso próximo, nós não amamos nem a nós mesmos.
ame os outros, se importe com os outros. Não apenas represente um número no hall de membros, não apenas represente mais um número sentado no banco, não apenas isso. Viva em santidade diariamente, porque senão, irmãos, nós seremos apenas mornos. E o que Jesus disse que ele faz com os mornos? É o único versículo na Bíblia que Jesus sente nojo de algo. É a única passagem bíblica que Jesus diz que ele sente ânsia de vômito. Pessoas mornas. Elas estão na igreja, mas, poxa, estão flertando tanto com o mundo que já estão assim, sabe? Aquela pessoa que não sabe para onde vai, da onde veio, por que está aqui, o que quer. Pessoas mornas. Pessoas mornas. Temos que olhar para dentro de nós e abandonarmos os nossos pecados de estimação, que eu não sei e nem quero saber, mas Cristo sabe. Temos que olhar para dentro de nós e decepar da nossa vida e arrancar da nossa vida aquilo que nos atrapalha de viver uma vida com Ele. De viver uma vida sincera. Não olhar para a vida do outro, sempre apontando o dedo para o outro, porque o pecado do outro é sempre pior do que o meu. Olhe para dentro de si e analise a sua vida. Examine o homem a si mesmo. Existe uma frase que diz que se cada um varrer a sua calçada, o quarteirão todo fica limpo. Vocês já ouviram isso? Você não precisa varrer o quarteirão, não. Se cada um varrer a sua calçada, o quarteirão todo ficará limpinho e ninguém terá nada para falar do outro. Mas muitas vezes nós não varremos o nosso, mas olhamos o do outro, porque o outro está mais sujo do que o meu. Portanto, se nós focarmos nisso, nós seremos pessoas maduras na fé. E essa noite Jesus nos chama para vivermos em santidade e voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos ao primeiro amor. Versículo 5. Acompanhe comigo. Diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas Jesus diz, olha, volte ao primeiro amor. Mas como eu faço isso? Como eu vou voltar ao primeiro amor? Como eu vou voltar a fazer as coisas com a intenção e a essência correta? Como se faz isso? Jesus ele diz, a primeira coisa é, lembra. Da onde? Lembra da onde? Qual foi o momento em que você deixou de viver para Cristo e começou a se importar mais com as coisas terrenas? Qual foi o momento em que você começou a se importar mais com o seu senso de justiça própria ou com os seus interesses pessoais e deixou as doutrinas bíblicas de lado? Qual foi o momento? Qual foi o momento em que Deus deixou de ser prioridade na sua vida? Você se lembra? Reflita na sua vida. Cristo é prioridade para você? Se sim, amém. Continue caminhando firme. Mas se não, em qual momento foi em que as coisas mudaram? Qual o momento em que você deixou de orar a Deus com aquele coração voltado a Ele? Quando foi que você deixou de fazer as coisas para Deus com o coração cheio de alegria? Quando foi que você deixou de vir à igreja com alegria e veio por obrigação? Quando foi? Lembra, a primeira coisa que Jesus diz? Lembra, puxe na memória. Lembra da onde caiu. Agora Jesus ele continua dizendo e ele diz que apenas lembrar não basta. O que ele diz? Lembra-te da onde caiu. E depois que eu lembrei, eu faço o quê? Arrependa-se. E volta. Arrependa-se e pratique as boas obras lá do início. Portanto, não adianta eu só lembrar aonde eu caí. Portanto, não adianta eu lembrar aonde tudo se modificou, onde eu era alguém
que estava ali na presença de Deus e daqui a pouco deixei de sentir o Espírito Santo. Não basta lembrar, se eu não me arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Sabe o que acontece se eu apenas lembro e não me arrependo? Apenas causa remorso. Remorso não é arrependimento. Sabe o que é remorso? O que Judas teve. Judas não se arrependeu por ter traído Jesus. Ele sentiu remorso. Tentou desfazer o que ele fez e depois foi e se enforcou. Nem foi até Jesus pedir perdão a ele. Ele sentiu remorso. Lembra do filho pródigo? Quem é que lembra da história do filho pródigo? Ele era herdeiro, óbvio, do pai. Ele tinha um irmão mais velho. Ele, certa vez, reúne o seu pai e diz: pai, estou indo embora, dê a minha parte da herança. Isso estava significando o quê? Que ele estava dizendo para o pai: pai, para mim o senhor morreu, me dê a parte da herança. Ele foi, gastou tudo que ele tinha e chegou numa situação em que ele desejou, pela miséria que ele vivia, comer a lavagem dos porcos. E a Bíblia diz então que, caindo em si, ele lembrou da casa do pai dele. Vocês entendem como a lembrança da onde foi que eu errei, aonde eu caí, é um marco para que eu volte? Lembra-te da onde caiu, só que não basta lembrar se eu não fizer nada com essa lembrança. Poxa, eu lembrei que eu magoei alguém. Tá, ok, você lembrou, mas o que você fez? Nada. Lembra-te e volta. Assim como o filho pródigo que caiu em si e voltou para a casa do pai. E nós estamos precisando cair em si do quê? Será que não tem nada que nós precisamos a ficha cair? Para que nós possamos servir a Deus melhor, para que nós possamos servir a Deus com alegria novamente? Mas o bom da história é que Jesus sempre nos dá a oportunidade de voltar. Jesus sempre nos dá a oportunidade de voltar. Mas Jesus, ele adverte: se não se arrepender, ele virá e tirará o candelabro do lugar. O candelabro significava a igreja, lembra? Todo mundo lembra que eu falei no começo? Significa a igreja. Jesus diz: olha, se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês e tirarei o candelabro do lugar. Jesus estava falando sobre destruição. Parece que a igreja de Éfeso não ouviu muito bem os conselhos de Cristo. E a única coisa que sobrou daquela igreja hoje é um monte de entulho. A única coisa que sobrou daquela igreja até nos dias de hoje são os escombros da igreja que um dia estava de pé. Até quando nós vamos esperar a nossa vida espiritual virar um monte de entulho para nós nos arrependermos e voltarmos? Até quando? Não espere tudo estar destruído para daí você tomar uma atitude. Versículo 7, para nós caminharmos para o final. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Jesus nos trouxe essa noite aqui para que nós ouvíssemos o que ele tem a nos dizer. E ele diz: aquele que tem ouvidos, não se finja que não ouviu. Não finja que não ouviu. Sabe aquela pessoa que você já falou com alguém e a pessoa fingiu que não ouviu você? Todo mundo deu risada aí. Alguém já passou por isso, né? Você fala com a pessoa, parece que a pessoa está te ignorando. Essa é a expressão que Jesus está usando. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Jesus está dando um alerta. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus diz que ao vencedor, ele dará o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, Jesus está citando aqui o terceiro estágio da vida do crente, que é a glorificação. A glorificação. Algo importante que nós precisamos entender, irmãos, é que Jesus não está dizendo que aquele que tem uma vida de obras será salvo. Ninguém é salvo por obras. Mas se eu sou um verdadeiro crente, se eu creio nele, eu pratico boas obras.
Mas o motivo da minha salvação não é as obras, mas a fé nele. E ele diz, ao vencedor. Importante também entender que Jesus não diz ao vencedor porque a vida cristã é uma competição. Vocês já viram isso dentro de igreja? Competições entre ministérios? Um quer fazer mais bonito do que o outro. Um quer pregar melhor do que o outro. Um quer tocar melhor do que o outro. Um quer fazer melhor do que o outro, achando que está numa competição para agradar um ao outro. Não. Vocês entenderam como é abandonar o primeiro amor? Quando você já não faz as coisas para Deus. Irmãos, eu já falei isso numa EBD, já falei várias vezes e repito. Seja lá o que for que você faça para Deus na sua vida, se você não tiver a intenção correta, pare, em nome de Jesus. Se você estiver fazendo as coisas para Deus, para aparecer, para competir com os outros, ou para inflar o seu ego, por favor, pare. Porque Cristo não está se agradando de nada do que você está fazendo, e além do mais, você está criando problema onde você está. Faça as coisas para Deus com a intenção correta. Portanto, essa é uma chamada para nós essa noite. Volte ao seu primeiro amor. Abaixe sua cabeça.